Sejam bem-vindos à nossa aula 5 do nosso curso de latim. O tema de hoje são os objetos diretos e indiretos. Então, nós vimos na aula passada que existem os termos essenciais da oração, que são o sujeito, o predicado e o predicativo do sujeito. Hoje nós vamos ver o primeiro dos termos integrantes da oração. Os termos integrantes são, então, temos o complemento verbal, que veremos hoje, são os objetos diretos e indiretos. Os complementos nominais, que nós veremos amanhã, e o agente da passiva, que nós não veremos nesse curso, porque ele trata, sobretudo, das orações na voz passiva, que é um tema mais avançado para nós. Então vamos lá, os objetos, né, são os complementos verbais. O complemento verbal é o termo que completa o sentido do verbo. Eu tenho alguns tipos de verbos que eles expressam em si mesmo todo o seu sentido, como quando eu digo, por exemplo, José morreu. Esse morreu, ele já dá todo o sentido da oração. Eu não preciso de informações complementares para dizer a realidade que José morreu, certo? Então esse verbo é chamado intransitivo. E existem verbos que necessitam de um complemento para o seu sentido. Quando eu digo eu amo, eu pergunto quem eu amo, ou o que eu amo. Então eu preciso de um complemento. Esse complemento do verbo ele é chamado objeto. Esse objeto pode ser de dois tipos, o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto é a palavra ou expressão que completa o sentido de um verbo, passando diretamente as palavras sem necessidade de preposição. Então, o que vai distinguir o objeto direto do indireto é a ausência ou a presença de uma preposição. O objeto direto, ele passa da ação verbal diretamente para o objeto, sem a mediação de uma preposição. Okay? Então, por exemplo, ele matou o leão. Nessa frase, eu tenho o sujeito ele, o verbo matou, e quando eu digo matou, o verbo de matar, né, você vai perguntar matou o quê? O quem? Então eu vou dizer o leão. Então o leão é um objeto direto. Repare que ele não precisa de preposição. Eu tenho apenas o artigo aí para especificar, o leão. Então não tem preposição. Então esse objeto, o leão, é objeto direto. Segunda frase, os patriotas venceram o inimigo. Os patriotas é o sujeito, venceram é o verbo e o inimigo é o objeto direto, porque quem vence, vence algo ou alguém. Se eu digo os patriotas venceram, você vai perguntar quem? Aí o inimigo. Então o inimigo é o objeto direto. Nessa terceira frase, amo Roberta. O eu está aqui subentendido, é o sujeito. E quando eu digo eu amo, você vai perguntar, você ama que ou quem? Então eu digo eu amo Roberta. Roberta aqui, portanto, é o objeto direto. Tá certo? Então o objeto direto ele passa diretamente, a ação verbal passa diretamente para o objeto sem necessidade de preposição. Eu tenho também um objeto indireto. O objeto indireto ele vai haver preposição, diferentemente do objeto direto. O objeto direto é a palavra ou expressão que completa o sentido de um verbo passando indiretamente as palavras, necessitando de uma preposição. Então, quando eu necessito de preposição, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, ou seja, ele precisa da preposição, ele pede a preposição, então eu vou ter um objeto indireto como seu complemento. Nesses exemplos aqui, o filho prepara um presente para o pai. Nessa frase, eu tenho o verbo prepara, que é um verbo que necessita de dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Eu digo, o filho prepara, você pergunta o que ele prepara. Eu digo, um presente. Beleza, o filho prepara um presente. Para quem? Para o pai. Então, um presente será o objeto direto e para o pai será o objeto indireto. Certo? Então, nós temos aqui o objeto indireto para o pai. Eu tenho a preposição para, mediando o verbo e a ação verbal e o objeto. Esse segundo exemplo. Eu obedeço somente a você.
O somente aqui, ele é um advérbio, certo? Que vai especificar a ação de obedecer. Obedeço somente. E o obedecer é um verbo que exige um objeto indireto, porque quem obedece, obedece a alguém. Então eu digo, obedeço a você. Então, a você é o objeto indireto, porque ele necessita da preposição a, tá certo? Veja, o objeto indireto, uma nota importante, é que para os fins do nosso estudo, apenas duas preposições que acompanham o objeto indireto são importantes. A preposição a e a preposição para, certo? Eu tenho essas outras preposições ao, as, aos e as, que são as contrações da preposição a com os artigos, tá certo? Claro que eu estou falando em português ainda, né? Nós estamos falando da sintaxe do português para depois transpô-la para o latim, no momento oportuno. Tudo bem? Então, nós vamos prestar atenção, quando formos estudar o latim, nós vamos prestar atenção. E nos exemplos que nós vamos dando, nós só vamos precisar de duas preposições, a preposição a e a preposição para, tá certo? Outras preposições, elas vão ter outras funções, certo? E não vão ser usadas por enquanto no nosso curso. E finalmente, uma outra observação, os objetos diretos e indiretos são nomes, certo? Então, o complemento do verbo, da ação verbal, é um nome também, certo? Então eles vão flexionar da mesma forma, analogamente, não da mesma forma, mas analogamente aos sujeitos, aos predicativos, eles também vão flexionar porque são nomes, certo? Então, por hoje é só. Eu vou gravar uma aula extra, certo? Que não é obrigatória, mas para aprofundar esse assunto, uma aula que vai falar sobre a transitividade dos verbos. Vai ser uma aula um pouco mais extensa, vai ser extra, essa não é necessário assisti-la, porque essa aqui já tem todos os elementos importantes para o nosso estudo por enquanto. Mas para quem quiser aprofundar, eu vou gravar essa aula e vou deixar no canal da Domus no YouTube, ok? Eu vou compartilhar com vocês depois. Então, muito obrigado pela presença e até amanhã para a nossa próxima aula.